Na próxima vez que abastecer, isso pode pesar no seu bolso. O Irã fez uma ameaça que pode impactar todos: combustível, compras e salário. Isso pode colapsar a economia global, sem escapatória. Eu sou Josh. No episódio de hoje do The Infographics Show, discutimos as consequências enquanto o Irã alerta o mundo a se preparar para o barril a $200. Se o petróleo chegasse a $200, ou mesmo perto de isso, poderia causar uma das maiores crises energéticas da história moderna. Crises que afetam economias, interrompem rotinas e se espalham globalmente de formas inimagináveis para muitos. Porque o petróleo é essencial para a economia global. Quando seus preços sobem rapidamente, isso impacta não só a indústria do petróleo, mas tudo. Os custos de alimentos, transporte e manufatura sobem com o aumento do preço do petróleo. Isso, por sua vez, tem efeitos em cadeia sobre coisas como inflação, taxas de juros e a economia em geral. E é por isso que os mercados de energia são tão importantes. Por isso, mesmo parecendo distante, a guerra no Oriente Médio pode nos afetar. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram a Operation Epic Fury. Ataques aéreos atingiram locais militares e cidades no Irã, matando o líder supremo Ali Khamenei e outros oficiais. O Irã retaliou com ataques de mísseis contra Israel e posições militares aliadas no Oriente Médio. Houve baixas dos dois lados, mas o Irã dificilmente conseguirá igualar o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos e Israel. E não tem o poder de fogo necessário para enfrentar os bombardeiros de ponta dos Estados Unidos ou os enormes silos de mísseis de Israel. No entanto, o Irã tem uma carta na manga inestimável que espera ser poderosa o suficiente para, potencialmente, pôr fim ao conflito. Não é um tanque, não é um míssil nem uma bomba. Na verdade, não tem relação com o setor militar. O foco está na geografia, na situação e no destino do mundo como o conhecemos. Tudo depende de um único trecho de água no Oriente Médio, o Estreito de Hormuz, uma das vias navegáveis mais importantes e estratégicas do mundo. Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e os Emirados Árabes Unidos exportam enormes volumes de petróleo para mercados na Europa, Ásia e Américas. A maioria desse petróleo passa pelo Estreito de Hormuz até seu destino. Quase 1/5 a 1/4 de todos os embarques globais de gás e petróleo passa por essa passagem estreita, tornando-a uma artéria indispensável do sistema energético global. O Irã sabe disso. O Irã entende que sua maior arma nessa guerra é sua proximidade com o Estreito de Hormuz e pretende usá-la ao máximo. Por isso, poucos dias após o conflito começar, autoridades iranianas emitiram um aviso severo e direto. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, prometeu não deixar passar nenhum litro de petróleo pelo estreito. Um porta-voz do IRGC disse que qualquer embarcação na área com ligações aos Estados Unidos, Israel ou seus aliados será considerada um alvo legítimo. Vocês não vão conseguir baixar artificialmente o preço do petróleo. Esperem o petróleo a $200 por barril. O preço do petróleo depende da segurança regional, mas vocês são a principal fonte de instabilidade. Em guerras, países geralmente fazem ameaças e proclamações ousadas. Isso serve para intimidar ou pressionar os inimigos a recuar, mas desta vez não é uma afirmação infundada nem uma ameaça vazia. O Irã é claramente capaz e está disposto a cumprir sua promessa, e já demonstrou isso com suas ações. O país já enviou navios de minagem ao estreito, colocando dezenas de explosivos na via navegável. O que era uma passagem segura e lucrativa virou uma armadilha mortal, segundo relatórios de inteligência. O Irã tem mais navios minadores à espera, com potencial para plantar centenas de minas pelo estreito caso decida fazê-lo. A Guarda Revolucionária Islâmica também dispõe de barcos explosivos e baterias costeiras de mísseis para ampliar seu poder ofensivo na região. Além disso, o Irã já tomou ações ofensivas diretas contra vários navios que tentaram passar pelo estreito. Diversos navios, inclusive petroleiros, foram atacados, obrigando dezenas de tripulantes a serem evacuados e resgatados enquanto suas embarcações pegavam fogo. Se a guerra continuar, incidentes assim devem se tornar mais frequentes e ainda mais difíceis de evitar. Veja o motivo. Embora o Estreito de Hormuz chegue a 60 milhas de largura em alguns trechos, as embarcações devem seguir rotas marítimas específicas e estreitas. Isso ocorre porque muito tráfego atravessa um trecho estreito de água que exige cuidado extremo para evitar colisões e incidentes perigosos. Assim, diversos petroleiros podem cruzar o estreito ao mesmo tempo, cada um levando milhões de barris de petróleo por corredores marítimos definidos.
Qualquer obstrução nesses corredores pode desacelerar ou até paralisar o tráfego no estreito. O Irã conhece as rotas dos petroleiros, sabe onde colocar minas, apontar mísseis e posicionar navios para bloqueá-los. Além de tudo isso, ainda há a questão importante do seguro. Companhias de navegação contam com seguradoras para cobrir seus navios enquanto navegam pelo mundo todo, especialmente em áreas de risco como o Estreito de Hormuz. Quando crises geopolíticas irrompem e as tensões aumentam, os prêmios de seguro disparam. Não só isso, mas algumas seguradoras decidem que os riscos são simplesmente grandes demais e se recusam a fornecer qualquer tipo de cobertura. Se as empresas não conseguirem fazer seguro para seus petroleiros, não vão arriscar enviá-los pelo estreito. Mesmo que os Estados Unidos limpassem as minas ou escoltassem navios no estreito, o tráfego provavelmente diminuiria e os preços subiriam. Para muitas empresas de navegação, enviar petroleiros valiosos por um corredor tão perigoso seria um risco grande demais. Por isso, o preço do petróleo subiu quase instantaneamente com o início da guerra, ultrapassando as marcas de 70, 80 e 90 dólares e alcançando 110 dólares no começo de março. Mesmo que o conflito acabasse sendo de curta duração, ainda assim teria um impacto significativo no fluxo de petróleo pelo estreito. Os mercados de petróleo costumam se mover rápido durante tensões, guerras e crises. Negociadores, como firmas de investimento e fundos de hedge, pensam vários passos à frente. O petróleo é amplamente negociado em mercados de futuros, onde contratos estabelecem compra ou venda a preço fixo em data futura. Grandes empresas, governos e grandes investidores participam disso. Se houver qualquer indicação de que os preços estão prestes a disparar, eles correm para comprar contratos a preços mais altos na tentativa de sair na frente. Isso cria uma espécie de efeito bola de neve, empurrando o preço do petróleo para cima, antes mesmo de uma crise ou escassez realmente acontecer, e então, quando a crise começa, a bola de neve fica ainda maior. Com a compra de contratos mais caros, o custo médio dos barris de petróleo dispara, novos negociadores buscam lucro e o preço sobe ainda mais, impulsionado pelo momento do mercado. Mesmo que a situação se estabilize ou não piore, os preços do petróleo ainda podem sair do controle, pois negociadores e investidores buscam lucros. Já vimos esse exato cenário acontecer várias vezes no passado. Durante a Revolução Iraniana de 1979, os preços do petróleo mais que dobraram, e a inflação global disparou durante a Guerra do Golfo. No início dos anos 1990, o preço do petróleo subiu rapidamente, passando de 17 dólares por barril em julho de 1990 para 36 dólares por barril poucos meses depois. Por isso, o alerta do Irã sobre barris de petróleo a 200 dólares importa, mesmo que pareça exagero. Expressões assim influenciam o mercado e, consequentemente, todo o restante. Se gosta de ver o mundo ruir, curta, compartilhe e inscreva-se. Temos vários cenários apocalípticos no canal, cada vez mais realistas. Será que o petróleo pode chegar a 200 dólares o barril? Por enquanto, é quase impossível dizer, pois uma alta dessas seria inédita. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço do petróleo subiu muito. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo, atrás dos Estados Unidos e Arábia Saudita. Ainda assim, o custo chegou a quase 139 dólares por barril, longe dos 200 dólares. Esta situação é diferente e pode ser ainda mais prejudicial para a economia. Como já dito, 1 em cada 5 barris passa pelo Estreito de Hormuz. O que ocorrer depois depende de quanto tempo a passagem ficará restrita. Se a guerra continuar sem sinais de trégua, formarão gargalos e as instalações de armazenamento de petróleo do Golfo chegarão ao limite. Grandes campos de petróleo podem ser fechados até o fim do conflito. Nesse caso, os preços subirão muito. Analistas de empresas financeiras e de investimento alertaram que o petróleo pode ultrapassar facilmente os 100 dólares e permanecer alto pelo resto do ano. A situação pode piorar com novos ataques à infraestrutura de petróleo. Foram relatadas explosões e grandes incêndios em depósitos e instalações de petróleo em Teherã e arredores. Pelo menos 4 instalações de petróleo pegaram fogo e espalharam fumaça densa em partes da capital iraniana. Os combates atingiram a infraestrutura de energia, aumentando o risco ao abastecimento. O momento do conflito também é preocupante. Os mercados de energia já estavam operando em um ambiente altamente desafiador antes mesmo do início da guerra. A demanda global por petróleo segue muito alta, apesar do crescente investimento de países em energia verde e renovável. O mundo ainda consome mais de 100 milhões de barris de petróleo diariamente. Com a demanda alta e em crescimento anual,
a indústria do petróleo tem pouca margem para erro. Mesmo pequenos atrasos e interrupções podem ter efeitos realmente dramáticos nos preços e no abastecimento. A guerra no Irã é muito mais do que um pequeno atraso ou interrupção. Então não é tão difícil imaginar o preço saindo rapidamente do controle enquanto o conflito continua. Se isso acontecer, não vai demorar para que pessoas em todo lugar sintam os efeitos. Na verdade, elas já estão sentindo. Relatórios indicam que os preços médios nos postos de gasolina estão subindo globalmente. Pessoas nos Estados Unidos, Europa e outros países gastam bem mais para abastecer. Os preços das passagens aéreas devem aumentar, tornando viagens internacionais bem mais caras. Os custos de envio também vão inevitavelmente aumentar à medida que o preço do petróleo sobe, e esses custos vão se espalhar por toda a cadeia global de suprimentos. Todas as formas de transporte de longa distância de mercadorias e pessoas vão ficar mais caras. Os preços dos alimentos provavelmente também vão começar a subir, à medida que agricultores e distribuidores se adaptam ao aumento dos preços dos combustíveis. Também há itens cotidianos e produtos industriais essenciais feitos de derivados do petróleo. Eles também seriam mais caros de produzir e transportar, precisando ser vendidos por preços mais altos aos consumidores. Em um momento em que pessoas ao redor do mundo já estão lidando com o aumento do custo de vida e a inflação, o orçamento médio das famílias enfrentaria uma pressão ainda maior. Para alguns, isso pode ser difícil de suportar, pois petróleo e inflação estão ligados. Quando um aumenta, o outro também. Com o petróleo mais caro, empresas de quase todos os principais setores têm custos mais altos. Fabricantes gastam mais com energia e transporte. Varejistas com o envio dos produtos dos armazéns às lojas. As empresas não conseguem arcar sozinhas com todos esses custos extras e acabam arriscando colapso ou repassando parte aos clientes. Isso inclui você. Quando várias indústrias enfrentam situação parecida, a inflação na economia acelera. A resposta comum é que bancos centrais do mundo elevem juros, mas isso traz vários efeitos colaterais. Taxas de juros altas elevam o custo dos empréstimos, reduzindo a renda disponível e, geralmente, desacelerando o crescimento econômico. Em resumo, quando o petróleo sobe tanto e tão rapidamente, a economia fica entre a cruz e a espada. Não há saídas fáceis nem soluções óbvias. Não importa o que aconteça, a situação vai piorar antes de melhorar. Exemplos anteriores mostram que picos nos preços do petróleo acabaram resultando em grandes recessões internacionais. Os custos mais altos de tantos bens e serviços acabam se tornando demais para que tanto as empresas quanto os consumidores consigam lidar. Se isso acontecer novamente aqui, então nem importa quanto tempo a guerra no Irã dure, o resto do mundo sentirá seus efeitos. Por muitos anos, quase tudo ficará mais caro. As empresas vão sucumbir à pressão e a diferença entre os ricos e o restante da população vai aumentar ainda mais. Há como evitar essa crise? Os governos dispõem de algumas ferramentas de emergência para lidar com crises energéticas assim. Muitos países criaram reservas estratégicas de petróleo, acumulando grandes quantidades de petróleo bruto que podem ser liberadas no mercado caso o fornecimento comece a diminuir, mas essas reservas são limitadas. São feitas para aliviar temporariamente atrasos e interrupções, até que a ordem volte ao normal. Não servem como solução de longo prazo. Podem estabilizar os mercados por pouco tempo, mas não compensariam as grandes perdas caso o Estreito de Hormuz ficasse fechado por dias, semanas ou meses. Quando milhões de barris de petróleo por dia saem de circulação, é quase impossível compensar o impacto. Alguns países podem usar suas fontes de energia renovável em expansão para enfrentar a crise. Fontes como a energia solar e eólica poderiam sustentar os negócios e manter a energia fluindo para as casas das pessoas. Se há algo positivo nessa crise, talvez seja mais países perceberem a real importância da energia limpa. Podem investir mais em iniciativas ecológicas e tecnologias sustentáveis. Para reduzir o impacto de guerras e crises do petróleo, eles podem adotar novas políticas para diminuir a dependência de combustível importado. Quando a próxima crise chegar, eles sentirão menos impacto que hoje. Porém, como já dito, o petróleo continua muito demandado. Não há energia verde suficiente para compensar uma grande interrupção no fornecimento global de petróleo. Por enquanto, tudo indica que essa crise vai continuar e provavelmente piorar enquanto durar o conflito. Se a situação não mudar rapidamente,
menos petroleiros vão querer atravessar o Estreito de Hormuz, que está mais perigoso. E, como resultado, menos barris de petróleo sairão dos estados do Golfo e chegarão a países ao redor do mundo, as indústrias vão enfrentar dificuldades, os custos vão aumentar e as pessoas comuns vão carregar esse peso. O mundo está à beira de uma crise econômica inédita e, apesar de ainda haver tempo para evitá-la, essa chance está se esgotando rápido. Se nada mudar logo, as consequências podem ser catastróficas e o mundo pode estar indo para uma realidade que só imaginávamos. Veja, isto é o que vai acontecer quando o mundo ficar sem petróleo para ver essa realidade assustadora. Ou clique neste vídeo